Infelizmente, a grande maioria das pessoas são deficientes em magnésio. E pior, quase ninguém, inclusive muitos médicos, não estão percebendo isso. Muitas das doenças que estamos sofrendo hoje são sintomas de falta de magnésio, que podem ser, por exemplo, dores de cabeça, constipação, fadiga, ansiedade, câimbras musculares, tendinite, insônia, pressão arterial elevada, falta de memória, entre outras. Olá, eu sou a Juliana e esse é o canal Super Nutridos. E por que estamos cada vez mais deficientes de magnésio? Uma versão bem simplificada das causas fica assim. Primeiro, alto consumo de açúcar. Para cada molécula de açúcar que consumimos, o nosso corpo usa 54 moléculas de magnésio, ou seja, perdemos magnésio quando consumimos açúcar. Segundo, o estresse. A produção de hormônios do estresse exige elevados níveis de magnésio, ou seja, perdemos magnésio quando não temos controle do estresse. Terceiro, técnicas agrícolas modernas estão esgotando reservas de magnésio do solo, ou seja, os alimentos de hoje possuem menos magnésio. Quarto, como se já não bastasse a deficiência de micronutrientes de muitos alimentos naturais, nossa alimentação moderna, baseada em processados e refinados, consegue piorar a situação. Tais alimentos são desprovidos de vitaminas, minerais e fibras, e para que um organismo consiga metabolizar um alimento refinado, desprovido de nutrientes, perdemos minerais, e entre eles o magnésio. Quinto, perdemos magnésio também com o consumo de muitos fármacos e compostos de estrogênio, tais como contraceptivos orais, antibióticos, cortisona, medicamentos para a pressão arterial, entre outros. Sexto, o consumo de álcool. Em resumo, o álcool também rouba magnésio do nosso organismo. E como identificar deficiência de magnésio? Conforme a doutora Caroline Dian relata em seu livro The Magnesium Miracle, os médicos não estão conseguindo identificar deficiências de magnésio em pacientes. E por quê? Segundo ela, é pela equivocada forma de teste, o exame de sangue. O exame de sangue não fornece qualquer informação sobre o magnésio. Por quê? Ela explica que o nosso corpo possui um incrível controle de níveis de magnésio no sangue. Se o magnésio no sangue cai, corremos o risco de ter um ataque cardíaco. Mas para evitar isso, o corpo luta a nosso favor, usando de algumas estratégias. Por exemplo, ele retira magnésio das células de tecidos e ossos e o objetivo disso é, até certo ponto, tentar manter níveis adequados no sangue. Se você fizer um exame de sangue para verificar o magnésio, o resultado vai mostrar magnésio no sangue, só que com as células do corpo necessitadas. Nas palavras da doutora Caroline, abre aspas, um teste de soro para magnésio é realmente ineficaz, porque seu resultado pode apresentar uma falsa sensação de segurança sobre o status do mineral no corpo. E isso também explica por que os médicos não reconhecem a deficiência de magnésio. Eles assumem que os níveis de magnésio no soro são uma medida precisa de todo o magnésio no corpo. Fecha aspas. Dessa forma, podemos concluir que o melhor a fazer pelo nosso corpo em relação ao magnésio é evitar tudo aquilo que nos rouba magnésio, dando preferência para alimentos naturais e nutritivos. E o que é o magnésio? Digamos que o magnésio é o maestro de todos os minerais. Lembra daquela aula de química onde o professor ou a professora nos apresentou a tabela periódica? Aquela tabela nos mostra a disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por números atômicos, e o magnésio está ali no número 12. Embora a tabela contenha 92 elementos de ocorrência natural, cerca de 20 apenas são essenciais para o nosso organismo, e o magnésio é um deles. O magnésio vem da palavra magnes, que já foi muito usada no passado e significa ímã ou poder magnético. Ele pode não ser o mineral mais presente no corpo em termos de quantidade, mas é um dos mais cruciais para a saúde no geral. Estudos mostram que o magnésio está envolvido em mais de 300 funções bioquímicas no corpo. Vários estudos demonstraram também que o magnésio atua no ajuste da pressão sanguínea. Dessa forma, esse mineral tão importante pode ajudar a impedir uma parada cardíaca súbita ou derrame. Por exemplo, uma meta-análise publicada em 2012 no American Journal of Clinical Nutrition analisou um total de 7 estudos com mais de 240 mil participantes e os resultados mostraram que a ingestão de magnésio na dieta está inversamente associada ao risco de acidente vascular
vascular cerebral isquêmico. Além disso, o magnésio está relacionado ao transporte de íons de cálcio e potássio através de membranas celulares. Esse processo é essencial para a condução de impulsos nervosos, controle do ritmo cardíaco e contração muscular. O magnésio é importantíssimo para a fixação de cálcio nos ossos e dentes. Na falta de magnésio, o cálcio pode se fixar em lugares inapropriados, como artérias e rins. Digamos que uma artéria entupida pode ser pelo cálcio que se acumulou ali, e uma pedrinha no rim também pode ser pelo acúmulo inadequado de cálcio pela falta de magnésio. Existem vários estudos apontando uma forte ligação entre saúde do coração e magnésio, e esse entendimento não é de hoje. Na década de 30 já era comum a indicação de magnésio para pessoas com algum tipo de doença do coração, e parte dos benefícios era em relação ao poder que o magnésio tem de evitar que o cálcio se deposite nas artérias. Mas o magnésio não é importante apenas para a saúde do coração. Esse mineral já foi encontrado em mais de 300 enzimas diferentes do corpo. Cada célula do nosso corpo depende do magnésio para funcionar, sem falar que ele atua também na ativação de diversos hormônios e neurotransmissores. Mas as maiores concentrações de magnésio no corpo estão realmente no coração e no cérebro, e é por isso que uma deficiência pode ser um grande problema. Tome cuidado com os fatores que roubam magnésio do seu corpo. Alguns dos alimentos com maiores concentrações de magnésio são, por exemplo, a semente de abóbora, com 191 mg por 1/4 de xícara, o espinafre cozido, com 156 mg por xícara, a semente de girassol, com 114 mg por 1/4 de xícara, as amêndoas ou castanhas, com aproximadamente 80 mg de magnésio por 30 gramas. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, deixe seu comentário e, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal.